Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, quarta-feira de cinzas, estamos voltando do carnaval, já assimilada a festa, a folia, agora as preparações continuam para o Clássico Grenal. Esperamos que apenas dentro de campo e não fora de campo, essas discussões de quem vai apitar o jogo, se é árbitro gaúcho, se é árbitro de fora, se tem condicionamento de um lado, se tem condicionamento de outro, isso não leva a nada. Queremos paz, que vença o melhor, quem seja o melhor no primeiro jogo e no segundo, no cômputo geral, leve o título do Campeonato Gaúcho, assim como também no torneio do rebaixamento e na Taça Farroupilha. Vamos falar bastante aí da preparação da dupla Grenal e também questões de arbitragem, que volta e meia a gente tem que discutir também. Vamos falar aqui dentro do nosso Dois Toques desta quarta-feira. Para você que nos acompanha através dos canais 20 e 520 da Claro Net, canal 20 da Masper TV, canal 20 520 da Claro Net para todo o Rio Grande do Sul e através do canal 575 da Parabólica, além da retransmissora que faz com que o Dois Toques chegue até a sua cidade, pelo Brasil afora e também no exterior. E as nossas redes sociais, o Facebook, YouTube, você pode nos acompanhar, não só pode como deve, também compartilhar com seus amigos, né? Com a sua família. Quanto mais pessoas compartilharem e tiverem o privilégio de nos assistir, melhor. E deixe lá o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, que a gente vai lhe retribuir. O nosso Dois Toques está no ar para a Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é nossa área. Masal, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Esta instituição genuinamente gaúcha, que agora, em 2025, chega na casa dos 112 anos. E também para o grupo Aspecir, que atua no ramo de seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador master do Esporte Clube São José, que está jogando neste momento contra a Avenida, no Pasto Areia, pelo torneio do rebaixamento. Muito bem, dito isto, vamos apresentar aqui os nossos convidados juntos até às 9h30 da noite para falarmos bastante aí sobre o que cerca esta decisão que vale o octa para o Grêmio e que vale para o Internacional a recuperação da hegemonia no Campeonato Gaúcho. As coisas que iríamos discutir só dentro de campo, mas vamos ter que falar também fora de campo. Recebendo aqui o jornalista Vitor Bleide Moraes. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Tudo bem, E uma rápida recuperação lá para o João Vitor, nosso desejo aí. Se quiser dar um toque aí. Infelizmente, né, o Fiorinho, aconteceu um acidente bem grave envolvendo o João Vitor. Ele estava participando de uma brincadeira, de um jogo de futebol, a convite de um amigo lá no Grêmio Náutico União. E quando foi saltar para cabecear, chegou um rapaz e derrubou ele, caiu de mau jeito e fraturou muito o cotovelo. Tanto é que foram 3 cortes em regiões, em partes diferentes do cotovelo. E ainda teve depois que, na cirurgia, até quero cumprimentar o Dr. Christian Stein Borges, que fez a cirurgia. Ele fez uma verdadeira obra de engenharia, porque ele teve que colocar vários parafusos e placas, né? Mas o meu filhote, João Vitor, que está nos assistindo, um beijo para ele. Ele é um guerreiro e vai voltar. Ele está jogando um bolão, vai ficar agora 6 meses paradinho, mas eu até gostaria, Fiorinho, se me permitir, de pedir que a garotada pegue menos, vá na bola sempre, né? Vá com força, né? Mas que não cause danos, porque olha só o transtorno. Se vale para os adultos, se vale para as mulheres, vale para os menores também. Exatamente, começar pelos menores, né? Começar pela gurizada, porque olha só, quanto tempo agora, com todo esse calorão, não pode pegar praia, não pode pegar piscina, fica privado do futebol por 6 meses, que é a coisa que ele mais gosta. Então, e toda a família sofre, né? Eu fico muito emocionado de ver a garra que ele tem. Ele é um guerreiro. É um guerreiro, mas é uma situação bem difícil. Quero agradecer também todo o corpo clínico lá do Hospital Moinhos de Vento, que nos deram uma atenção muito especial.
e em breve o João Vitor estará voltando às quadras. Com certeza. E essa disputa fora de campo, você vivenciou muito tempo, né, como repórter, enche o saco, né? Como diz o presidente Alessandro, essas narrativas aí que um quer arbitrar de fora, o outro ganhou com a ajuda do árbitro, esse árbitro não me serve, esse eu vou confirmar o CPF dele, questões que não tem nada a ver com... Eu sempre digo o seguinte, eu não aceito, não acredito... Em seguida tem um profissional aí que a gente vai consultar ele sobre essa situação. Eu não acredito que exista qualquer profissional, em qualquer profissão, seja juiz de futebol, seja juiz da justiça, seja jornalista, seja quem for, todos têm o seu clube. Agora, o que precisa haver é honestidade. E eu não duvido da honestidade dos árbitros, eu não duvido. Agora, não dá para ficar o tempo todo fazendo pressão. Isso aí causa, daí a torcida já vai se manifestando nas redes, cria um clima muito ruim. Isso é péssimo para o futebol. Aí os jogadores também já fazem aquele monte de teatro, se jogam no chão para jogar o árbitro contra a torcida. É uma coisa assim que foge bastante do futebol. Eu sou indignado com essas coisas, não gosto de ver, eu gosto de ver futebol. Futebol limpo, futebol bonito. Eu até lembro muito, quando eu cito o futebol bonito, eu lembro muito do Galvão e mais recentemente do Mauro Galvão e mais recentemente o Jeromel. Jogadores que jogam limpo, vão na bola, né? Não precisa ser aquele Belfort Duarte, né? Que nunca... O Mauro Galvão é um exemplo de que tanto se doou e foi campeão com o Internacional e foi campeão pelo Grêmio também. Pelos dois. E sempre um profissional exemplar. Primeira classe. Esse jogador é um jogador diferenciado. Mauro Galvão, um jogador diferenciado. Mas eu espero que não haja tanta pressão, e se tiver que vir árbitro de fora, que venha, e que pressione menos a arbitragem, pressione mais os seus times, né? Porque, olha, Fiorim, convenhamos, tanto o Grêmio como o Inter tem times bem superiores à dupla Caju. Agora, não seria surpresa nenhuma se a decisão ficasse com Caxias e Juventude. Porque no futebol, dentro de campo, nem Grêmio, nem Inter demonstraram tanta superioridade assim. Muito bem. Fabrício Neves Correia, ex-árbitro, agora analista, por muitos anos militou como árbitro da CBF, também da Federação Gaúcha de Futebol. Como é que acompanha esse bate-boca aí, né? Tanto de um lado como de outro? Uma coisa que já se tornou corriqueira, mas ao mesmo tempo extrapola os limites da ética e do bom senso. Boa noite, Fabrício. Felizmente, quando não se dá conta nas quatro linhas, o árbitro é que leva a pressão. E você sabe muito bem disso, soube disso. Boa noite, Flávio, Vitor, Matheus, quem está nos acompanhando. É uma situação bem difícil, bem complicada. A gente escuta, vou deixar bem claro aqui que desde que começaram esses repórteres, esses canais identificados, ficou muito pior. Mudou muita coisa. Muito pior. As próprias coletivas de imprensa também com os treinadores. O nível baixou bastante, muito, muito baixo. A gente está vendo aí, durante esses praticamente 10 anos que tem os identificados, eu levo mais ou menos esse tempo, a coisa ficou muito baixa, o clima está horrível, o clima está bélico. Eu parei de apitar futebol em 2017, porque eu fiquei 20 anos apitando futebol pelos órgãos oficiais. Eu sou árbitro ainda, Flávio. Eu sigo apitando, muito ainda. Apito muito jogo no interior. Amistosos, muitos campeonatos do interior, aí das ligas, que são muito fortes. E uma coisa que eu digo aqui, todo mundo sabe, acabou o gauchão, tem muito jogador que migra para os campeonatos amadores porque paga muito melhor que a copinha da federação, a própria A2 também, que a segundona, que a terceirona. Então vale muito mais a pena tu jogar em estádios que enchem, em lugares que te pagam, e para quem é profissional, vale muito mais a pena aquele futebol. Até os próprios árbitros de ponta da claro, federação também apitam esses jogos. Eu brinco e brigo muito com o Daronco, com o Jean-Pierre, com os guris que estão começando. Pô, estão tirando aqui o meu ganha-pão, eu quero apitar esse jogo final. Mas não, as ligas preferem os árbitros que estão aí na televisão, que estão na ponta,
E eu já passei por isso também durante muito tempo. Então eu acho lamentável, Flávio, eu acho lamentável esses presidentes, esses diretores de futebol que se dizem torcedores, que se dizem que não são remunerados, que a gente sabe que a coisa é bem diferente. Eles não são remunerados ali na folha, no pagamento do dia a dia. Mas a gente sabe que tem muitas benesses, casos de contratações, casos de transações, e a gente sabe que nada é de graça no futebol. Nada é de graça. A gente sabe que agora, no próximo sábado, a gente tem um Grenal que vai ser a primeira perna de uma decisão e depois, no outro, o segundo jogo. A pressão é muito grande para termos um árbitro de fora, mas acredito que por termos outras N decisões pelo Brasil, quem é o árbitro de ponta que vai vir apitar o Grenal? Até porque a gente não tem. Se foi uma infeliz coincidência, sorte, sei lá, claro que para ele é vitrine, o Klein foi para a Libertadores Sub-20. Isso. Então não, esse está totalmente fora. O Klein era um nome muito forte para fazer. Foi o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, né? E do Gauchão passado também. Né? Então a gente sabe que era um nome muito forte para fazer a primeira decisão. Eu acho, claro que eu não entendo muito da política da Federação Gaúcha de Futebol. A federação acho que tinha que ter batido o pé um pouquinho mais forte, Flávio, para esse momento do Campeonato Gaúcho de crise, de muitas questões em relação à arbitragem, para de repente o Klein ser liberado para pelo menos um jogo. Um jogo. Bate o pé forte. O segundo, de repente, a gente precisa dele, a gente tem que contar com ele, mas não sei, eu acho que a Conmebol não abre mão disso. Mas a gente está aí, tendo uma semana muito tensa, agora que todo mundo chegou, pós-carnaval, que a gente vai começar a viver mais o dia a dia, de notícias, de questões, de declarações, às vezes, que extrapolam o limite da racionalidade das pessoas. E eu fico decepcionadíssimo, porque eu fiquei durante muito tempo, eu sou do futebol faz praticamente 40 anos, eu tenho 50 anos, e a gente sabe que desde os anos 60, 70, 80 e assim por diante, a gente sempre teve questionamentos em relação a, principalmente, a honra dos árbitros. Para quem não sabe, Flávio, a gente que trabalha em jogos pela Federação Gaúcha de Futebol e pela Confederação Brasileira de Futebol, a gente tem que a cada 6 meses apresentar ficha limpa. Sim. Que a gente não consta nada em nível criminal e em nível civil. Eu me lembro na época do e esses tais diretores, às vezes não tinha a negativa e esses não apitava. Tais diretores de vários clubes do estado e do Brasil, muitos têm a ficha suja. Corrida. Então, eu estava antes de começar aqui o programa brincando ali com o Flavinho e com o Tavison, que eu já tive N problemas com muitos diretores. De Grêmio, de Inter, de Caxias, de Juventude, de outros vários clubes, porque uma coisa que eu não admitia era questionar a minha honra. Não admitia. E o Flávio, que trabalhou muito tempo na comunicação da federação, sabe que muitas vezes eu fui punido, eu fui chamado a me retratar lá e eu não me retratava, porque eu não admito alguém falar da minha honra. Arbitragem, Flávio, a gente erra e acerta. É do jogo. O jogador erra e acerta. Claro, também. Como tu aqui, é tal patrocínio, daqui a pouco vem outro. O Vitor aqui, falando, emocionado, da recuperação do filho dele, faltou o nome do médico, daqui a pouco ele lembrou. É. O Matheus, que é bem guri, que daqui a pouco vai falar muito, ele vai errar bastante. E a gente está aqui para apostar nele, porque ele é um jovem. E a arbitragem é isso. Caros dirigentes de Internacional e de Grêmio Internacional, a gente erra, mas a gente sempre quer acertar, porque quando o erro pesa na arbitragem, a cabeça que mais dói é a nossa. É verdade. Para fechar nossa bancada aqui, estreando conosco no Dois Toques, também o jornalista Matheus Wolff. Boa noite, obrigado por estar conosco aí. E todas essas circunstâncias aí que cercam este clássico 445, queríamos estar falando tão somente
da preparação. Daqui a pouco temos entrevistas coletivas, enfim, temos bastante material para apresentar aí para os telespectadores, mas o assunto arbitragem, de novo, na pauta, né? Pois bem, primeiramente, agradecer a ti, Fiorim, pelo convite, também ao Fabiano Brasil, que já foi entrevistado no meu canal do YouTube, o repórter Matheus Wolff, também desejar um ótimo debate para nós, de forma geral. Em relação ao Clássico Grenal, eu nasci em 1997, então já devo ter acompanhado mais de uns 100 Grenais na minha vida. E profissionalmente eu trabalho desde 2019. E eu posso te dizer que essa é a final mais tensa que eu... Dos últimos anos, sem dúvida. Exatamente, que eu estou acompanhando. Eu diria que a última final que teve tanta emoção, mas daí teve emoção pelo campo, não pelo extra-campo, foi a final de 2011, que era Falcão no lado, Renato Portaluppi no outro, e foi ser decidido nos pênaltis. Porque, vamos falar uma questão. Quando a gente pensa em gauchão, pensa no futebol, a gente pensa Inter e Grêmio na alta qualidade. A gente pensa nos destaques, por exemplo, no Inter, no Alan Patrick, no Grêmio com Bright White, com os estádios lotados, o desejo pelo título. O Grêmio simplesmente, se ganhar, pode conquistar um octa que não vem desde 1976 pelo lado do Inter, que ganhou 69, 70 até 76. Já o Internacional, se voltar a ganhar, vai fazer que gerações, vamos parar para pensar uma coisa, gerações de torcedores não sabem o que é o Inter ser campeão, não sabem o que é zoar o amigo no colégio, assim, ó, eu ganhei e tu perdeu. Então, tem uma história muito grande. Ganhar, dar moral pro time, pro grupo, pros jogadores que já estão aí, o próprio Alan Patrick, que eu citei, no Internacional, o Barcelos, que tem uma gestão que é desde 2020, que poderia conquistar seu primeiro título. Então, o Clássico Grenal, ele tá tenso justamente porque, sabendo do peso que vale a final do Gauchão, os bastidores tentam achar desculpas para caso percam. Já estão se vacinando. Já estão se vacinando, claramente. No lado do Grêmio, começou com algumas cobranças lá nas primeiras rodadas em relação às penalidades que foram assinaladas pelo Inter, e na minha visão, o Fabrício até pode me dizer, foram bem assinaladas. O Internacional, daí depois vem o D'Alessandro falar, o Bisol falar, o próprio Barcelos falar sobre as questões, falarem sobre condicionamento, que eu acredito que podem até tentar condicionar, mas o árbitro, quando chega na beira do campo, ele sabe que ele está cumprindo o seu serviço e vai dar o seu melhor. E como disse como disse o Fabrício, vai errar e vai acertar, mas o principal, tem que ficar focado no campo, tem que pensar nas estratégias, tem que ser um Grenal que os dois queiram ganhar desde o primeiro jogo. E vou dizer, o primeiro jogo é decisivo, porque vai dar um panorama em relação a todo o confronto. Por exemplo, se o Grêmio ganha, ele vai vir com uma vantagem para o Beira-Rio e pode jogar uma atenção para o Internacional. Se dá um empate, tem a vantagem do Inter de decidir em casa, mas não tem a vantagem no placar. E se o Internacional ganhar, que o Inter não ganha um Clássico Grenal na Arena desde 2022, né, que foi quando o Inter perde de 3-0 na ida e vence na volta, na semifinal. Isso. Então, faz tempo. E não ganha numa final de gauchão desde 2014, quando foi aquele com os 2 gols do Rafael Moura. Então, é um clássico que tem que ser focado em conseguir estratégias para já construir uma vantagem. E não no mimimi da arbitragem, porque tá um mimimi, tá chato. Uma choradeira, né? Eu no meu debate, eu também estou tendo que botar 30, 40 minutos falando de arbitragem, porque é só o que sai de notícias sobre o Clássico Grenal. O Fabrício, o VAR, que era tido aí como o grande personagem, e está sendo mais uma vez, que muitos reclamavam que não tinha VAR no Campeonato Gaúcho, e agora até 2027, vamos ter VAR em todos os jogos, tem comprometido, os árbitros têm apitado com esta bengala e muitas vezes levados a não seguirem o seu instinto de marcação na hora do lance, esperando uma futura imediata decisão do VAR. Por essa razão,
tenhamos tantos problemas, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente vê em São Paulo, no Rio de Janeiro, outros estados também? Ou você Fiorinho, não vê por outro viés essa situação? Não, eu concordo muito com o que tu está falando, porque eu peguei bem a transição de quando entrou o VAR e a gente fazia a arbitragem do facão, do campo. Era tudo no campo. E o máximo que tu podia era contar com os teus assistentes e com um quarto árbitro. Sim. Era isso aí. E às vezes um quinto árbitro. E também passamos por aquele período dos adicionais, que se o pessoal não lembra em casa, eram aqueles que ficavam atrás de cada gol, com o rádio também para pênalti, não pênalti, uma agressão, essas questões. Que não durou muito tempo, acho que durou 2 campeonatos de Série A do Brasileiro. E aí, Flávio, o que a gente tem no VAR? O VAR veio para diminuir a polêmica e deu tudo ao contrário. Só aumentou. Porque agora a equipe de arbitragem, em vez de 4, são 7. E esses que estão lá dentro da cabine, que as pessoas pensam que estão lá tomando o seu suquinho, cafezinho, a sua água, o café, o ar-condicionado, num lugar legal, cara, é uma tensão absurda. Eu lembro quando, 2017, logo que eu parei, eu participava das coberturas da Rádio Guaíba. E eu fiz vários jogos do Grêmio na Libertadores e eu um dia consegui acompanhar um pré-jogo. Eles ajustando o som e as tomadas, os takes, já era uma tensão absurda para aquilo. E a questão do Campeonato Gaúcho aqui é que é o primeiro Campeonato Gaúcho. E a gente está tendo muitas questões de sintonia entre o campo e a cabine. Mesmo tendo árbitros experientes, já em VAR, que é o caso do Bins, que é o caso do André Bittencourt, Jean-Pierre também, que é o caso do Jean, que é o caso do Douglas. É tudo muito novo aqui, é tudo muito início. Tem muitos guris que estão no primeiro ano de AVAR e o AVAR tem que participar bastante de uma partida. A atenção maior é do cara que está lá pitando ou daquele que está na cabine e tem que passar a instrução imediata para ele? Os dois, cara. Tem que esse ter choque a fina de ideias. sintonia. Tem que ter uma fina sintonia e isso tem que ser instantâneo. Porque quando deu ou dá um lance polêmico, tu já tem que ir na hora. Fiorinho, sugiro que tu vá até o monitor analisar tal lance. E tu tem que só deixar a bola rolar, que a bola pare e tu já vai pro monitor. Mas muitas vezes essa sintonia não acontece. Não acontece. Porque às vezes o calor do jogo... Enerva a torcida, fica 5, 10, 15... O calor do jogo, a situação que está a partida, acontece do cara perder o comando do jogo. E isso a gente teve no Grêmio Juventude, porque aquela situação do pênalti a favor do Grêmio, ela ficou claríssima. Foi um pênalti não marcado. E aí depois, no decorrer da partida, o Jonathan Pinheiro tentou retomar a rédea do jogo, e aí teve falta não marcada, uma sinalização equivocada, um cartão não aplicado, à beira do campo ali, tanto o Matias como o Quinteiros fazendo e acontecendo, e quem estava ali na função de quarto e quinto árbitro sentindo o jogo também. Então, tudo isso pesou. Mas a grande questão é que é o primeiro gauchão que a gente tem o árbitro de vídeo. É a primeira vez que está sendo colocado para todo mundo, em todos os jogos, como todo mundo queria. Mas até a gente ter uma padronização entre campo e cabine, vai levar um tempo. Fabrício, mas claro, você está dizendo que ainda é bastante incipiente aí o uso do VAR no Campeonato Gaúcho. Mas eu observo nos campeonatos europeus, é impressionante. O árbitro deixou de marcar um pênalti, o árbitro de vídeo diz a rapidez. É VAR automático. Rápido. Aqui leva às vezes 5, 6 minutos. Às vezes até 10. Né? Até 10 minutos. Não, o lance mais latente do jogo, aquele que pegou mesmo, todo mundo estava assistindo, o Grêmio Juventude, não foi o pênalti, foi a anulação do terceiro gol. O árbitro tá vendo, ele tá na cara do monitor e todo mundo viu que teve duas situações, um puxão de camisa
E um rapa por baixo. Cara, não tem, vai ali e anula. Ele ficou e ficou. Se eu não me engano, Flávio, teve um rapaz como tu, tem o canal, eu acho que ele marcou na mesma imagem 2 minutos e 40 segundos para te ver nós três ali, ó. O Flávio ali, o mesmo lance todo esse tempo. Mas tu via que ele tava sentindo o jogo. O jogo ficou já pesado. Tinha passado Claro. o lance protagonizado pelo Monsalvo, né? Que não foi assinalado. A grande questão que a gente sempre tem para o árbitro, para o cara se tornar melhor visto e mais respeitado, é quando o cara apanha a semana inteira da nossa imprensa gaúcha, que ela é cruel. Eu participei já de programas em rádios. Os caras batem, abrem a ferida e jogam álcool. E se tiver pouco, eles acendem o palito de fósforo e jogam também. Eles querem ver o circo pegar fogo. E não importa se é os nomes mais antigos e que mais clássicos tiveram, como o Trio ABC, Carlos Sérgio Rosa Martins, Renato Marcília, o Simon, o Gaciba, o Voaden, eu, Peão, Luva e Macacão, apitei 3 Grenais, Flávio. 3 Grenais. O primeiro Grenal, inclusive, foi num dia como hoje, uma quarta-feira de cinzas. Agora eu me lembro... Então, cara, assim, ó, até tu chegar para conseguir apitar um jogo desse tamanho, que todos os árbitros do Brasil que chegam aqui, eles vêm pro jogo, a gente faz o pré-jogo, é uma atmosfera e no final do diferente. jogo os caras comentam assim, realmente, é o maior clássico do Brasil. É muito diferente. Eu me lembro, muito diferente. Eu tinha uma grande amizade, sempre tive com os árbitros. Tanto é verdade que toda sexta-feira eu ia tomar café lá com o seu Barreto. A Cuca. A Cuquinha. Quem mais estava lá? O seu Emílio. Seu Abraão. E o seu Abraão Lerma, falecido, que Deus o tenha em bom lugar. Aí um belo dia, estava para sair a escala, que era toda datilografada, e depois era encaminhada à federação. Isso. E o seu Barreto sempre, com a fidalguia comigo, pelo menos. Lá na ladeira. Sempre recebia, atendia, pegava o telefone, vocês ligando. Alô! Pegava aquele telefone. Daí ele me disse, era uma sexta-feira, era a véspera, ia sair a arbitragem do Grenal. Para ti eu vou te dizer, tu vai poder divulgar. É o Alexandre Barreto que vai apitar domingo. Aí entrei no ar, posso divulgar? Pode. Aí logo liguei para Guaíba e divulguei. Aliás, na época da Gaúcha. Liguei, entrei no programa das 6, divulguei com o Alexandre Barreto. E esse Grenal... mas como? Aí. Como é que pode? Alexandre Barreto, lembra, como é que só um que fica sabendo que ele capita? Deu o que falar esse jogo, lembra? Lembra, né? Foi o do Tofanello como quarto árbitro. Olha, deu o que falar. Mas aí... Então, assim, ó, tudo gira em função dessa atmosfera, desse clássico, desse ruído do pessoal da Zona Sul, do pessoal da Zona Norte, o lado azul, o lado vermelho, e o jogo só vai acabar no pós-jogo do sábado. Isso aí vai ser só 10 da noite. Só para esclarecer, não. O jogo é 17h45? É 17h45. Não é a cor do Grêmio, isso aqui é anilado. Isso aí. Então tem tudo isso, pô. Mas, Vitor, tirando a arbitragem, tudo que cerca o clássico, trabalhasse em muitas coberturas, assim como eu trabalhei em muitas coberturas, desde 92 nessa área, um pouco mais para trás. Quem que você acha que pode ser protagonista, de fato, desses jogos aí? O Ener Valencia, que nunca perdeu o Grenal, o Edenilson, que esteve na última decisão, que o Inter foi campeão, agora vai decidir de novo, Bright White, enfim, quem é que pode decidir? Alan Patrick, quem pode ser o protagonista dentro de campo desses 2 jogos decisivos aí? Olha, eu vejo que pelo lado do Internacional, o Alan Patrick, né, é um jogador muito diferenciado, né? E o Inter sente bastante quando ele não joga, é um time bem diferente quando ele está em campo. Do lado do Grêmio, o Red White tem se mostrado assim um jogador que parece que é daqui, completamente adaptado, guerreiro, né? Pegou esse espírito do futebol gaúcho e muita gana, muita vontade. Então eu vejo assim. Ou pode ser de repente o Volpi de novo? Pode ser. Pode ser também, depois vai participar. Hein? Pode ser, o Volpi. Olha, o Volpi
eu não vou dizer que é um baita goleiro, né? É um goleiro muito eficiente. E o João Vitor estava pesquisando, diz que é um dos maiores defensores de pênalti de todo o planeta, de todos os tempos. Não sei. Mas defendeu pênaltis decisivos, né? E pode realmente ser a figura do jogo. E que é superior ao Marquezinho, isso não há a menor dúvida. Sem dúvida alguma. Até que é prova que o Marquezinho arregou num jogo da Libertadores, não passou por reserva, um jovem defender, infelizmente não conseguiu, e o Aliança do Velho Barco se classificou jogou no Inter também. Guerreiro. O Paulo Guerreiro também. Guerreiro, Agora, ô Matheus, para você também, quem é que pode ser protagonista aí desses 2 jogos finais aí? Olha, um até eu citei na minha abertura, que é o Alan Patrick, porque pensa bem, o Alan Patrick ele está lesionado desde a penúltima rodada da fase de grupos. E toda a questão era como que o Internacional iria conseguir ser criativo sem Alan Patrick. O Inter foi lá, encontrou a solução, o Carboneiro centralizado, os pontas, mas ainda assim tu vê que é um time que não consegue dar um passe em profundidade. Ontem aqui nesse espaço chamaram, o Grêmio passou aos trancos e barrancos para chegar à decisão. Mas aqui disseram que o Inter chegou, está invicto, todo o mérito do Roger, mas é um time pragmático. Sim, porque o Internacional é um time que... fez o suficiente para passar de ano. Exatamente, ele não fez nenhum jogo que pode ver que nem o Grêmio fez durante a fase de grupos de uma goleada ou um futebol super convincente. O Inter é um time ofensivo, é bom e depende de um Alan Patrick para ter a criatividade, mas a boa notícia do torcedor colorado é o Valência, porque o Valência, olha o que ele sofreu no ano passado, pela torcida, pela imprensa, de não conseguir render bem na própria seleção. É aquela imprensa cruel, né, Fabrício? Tem sempre isso. Tem sempre, isso não adianta, Matheus. Não é só com árbitro, com jogador também. O nosso futebol gaúcho, ele é cercado de muita mística. E claro que grande parte dessa mística é criado pelos jornalistas. Isso aí é desde Oswaldo Rolla. Sim. A gente fala lá também do Cabral, do pai do Cabral. E aí depois vem esses mais novos também, defendendo suas teses, algumas estapafúrdias, algumas absurdas. Mas não adianta, o nosso povo aqui, o nosso público, consome muito isso. E é aquilo que eu falei no começo do nosso programa aqui da participação. Depois que a gente tem os identificados, os quase viscerais, falando de um lado e de outro, a coisa ficou muito mais aberta e a rede social, todo mundo tem o direito de comentar. Mundo aceita. Todo mundo pode falar. Do lado do Grêmio, quem é que tu... Do lado do Grêmio, com certeza... Do Inter, tu acha que o Alampa e o Valência podem ser o diferencial? Exatamente. Para mim é por aí. O próprio Antony aí, que assumiu no lugar do Rocher, que está sempre lesionado. O Antony vai também ser... O Antony é o futuro titular. É uma prova de fogo para ele, do gol do Internacional. Mas eu diria o seguinte, no Grêmio, Bright White, porque que jogador que mostrou ter uma entrega com o grupo, que é batalhador, que a torcida se identifica e que vai lá e faz os gols, dá assistência, chama o grupo, diz para acreditar. Então, é um jogador decisivo, não só na questão dos gols, mas como líder do próprio grupo. E eu vejo que um que pode decidir é o Christian Oliveira. Gostei muito das atuações do Christian Oliveira até agora. E Monsalve. Porque o Cristaldo, vamos falar uma coisa importante. O Cristaldo é um bom jogador, mas até agora, pode ser que eu queime minha língua, mas até agora ele não decidiu nenhum jogo grande. Então, para mim, é Monsalve, Christian Oliveira e Bright White. E no Inter, é Valência e Alan Patrick. Muito bem. Já já a gente retoma aí, também vamos apresentar trechos da entrevista coletiva do Fernando, né, que hoje pela manhã falou lá no CT, e também do Thiago Volpe, né? Recado Central de Imóveis para você aqui no Dois Toques. Venda, locação de condomínios e a administração fica lá na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, os telefones aí na sua tela. Agende sua visita, fale com o Domênico e sua equipe lá na Central de Imóveis. Mau tempo, as intempéries, não tem dia, não tem hora, e você também tem serviços à sua disposição 24 horas na SOS Telhados, através do telefone de contato 999-62-6227. Serviço de lavagem e impermeabilização de lajes e pisos para a sua residência, para o seu condomínio, sua casa da praia, no campo, enfim.
entre em contato com a SOS Telhados. Recado também da Casa dos Pneus, nessa época de feriadão, né? Muita gente emendou, volta só na outra segunda-feira. Muitos já voltaram hoje, quarta-feira de cinza, enfim. Passe lá na Casa dos Pneus, faça a revisão do seu carro, geometria, balanceamento, troca de óleos, freios. Esta promoção aí que ainda está valendo, lá na Avenida Ceará 1055. Balanceamento, montagem, geometria, como já falei. E na compra de 4 pneus tu ganhas tudo isso e ainda pode fazer esse pagamento em até 10 vezes sem juros. Quem pode proporcionar para você é Casa dos Pneus, lá na Avenida Ceará 1055. Intervalo, já já a gente volta aí para o segundo tempo do nosso Dois Toques desta quarta-feira de cinzas. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Muito bem, estamos de volta com o nosso Dois Toques aqui diretamente do Shopping Total, no estúdio do Power Streaming. Abraço aí para o grande Fabiano Brasil, um abraço também para o nosso apresentador, aí, o Cadu Oliveira, que está merecidamente curtindo o carnaval ainda, né? Lá em Atlântida. Recado da Unimed para você. Nós que estamos no verão,
E você vai como para o verão? Vai com a família? Vai com os amigos? Vai só para descansar ou quer aproveitar muito? Seja qual for o seu estilo de curtir o verão, leve o cuidado da Unimed Porto Alegre com você. Assim, você fica mais seguro e protegido para curtir o verão do seu jeito. Vai com tudo para o verão. Vai com a Unimed Porto Alegre. É cá também, dentro do nosso Dois Toques, do Senai, que tem uma mensagem importante aqui. Ganhe mais produtividade e reduza o consumo de energia da sua empresa. Participe do programa Brasil Mais Produtivo e receba consultorias do Senai em manufatura enxuta e eficiência energética. Estamos na contagem regressiva. Agora em abril, lá no Hipódromo do Cristal, vem mais uma Expo Churrasco, este mega evento aí que reúne, muitos assadores do Rio Grande do Sul, do Brasil, do exterior, e que agora o Shopping Barra, ao lado, também no Hipódromo do Cristal, foram contemplados com este grande evento. Veja aí no nosso VT. Muito bem, tá aí o Expo Churrasco. O QR Code aí apareceu na sua tela para você adquirir aí o seu ingresso, nesta mega evento, que vai acontecer agora em abril, lá no Hipódromo do Cristal. Não perca, não fique de fora, todos os dias a gente vai orientando aí, dando dicas para você dentro do Dois Toques. Muito bem, falamos há pouco aí dos protagonistas do Clássico Grenal, e ele tem sido protagonista, ou foi, nos últimos jogos, tanto da Copa do Brasil, como também da última partida lá em Caxias do Sul. O goleiro Thiago Volpi fala justamente desse momento que ele está atravessando no Grêmio. Bom dia, Volpi. Tu chegou no Grêmio muito contestado, com bastante dúvidas, tanto por parte da torcida, que apontava essa questão da tua contratação, da tua vinda. E a gente passou por duas eliminatórias, duas classificações do Grêmio nos pênaltis, contigo sendo a grande estrela. Claro que tu exalta o trabalho do grupo, mas eu queria que tu falasse sobre esse teu trabalho, esse teu momento que tu vem fazendo, e como isso te traz confiança para esses dois clássicos grenais que teremos nas finais. Obrigada. Eu acho que é um momento, como eu falei, pós-jogo Juventude, é um momento que eu me sinto muito feliz pelo que tem acontecido, E depois toda a outra questão, eu me lembro bem no dia da minha coletiva de apresentação que eu disse que naquele momento eu não poderia reverter e não iria reverter com palavras o que vinha acontecendo. O que eu tinha pedido era tempo para poder trabalhar e no dia a dia poder provar o meu valor e provar essa confiança que a diretoria, a comissão técnica teve na hora de me trazer para cá. Então hoje é um cenário positivo, é diferente do cenário que tínhamos aqui praticamente há 30 dias atrás, mas ao mesmo tempo eu tenho a consciência também de que o futebol ele é muito dinâmico e se eu não seguir trabalhando, se não seguir fazendo as coisas bem, tudo pode mudar muito rápido. Então o que eu sigo fazendo e sigo acreditando é que a base do trabalho, com o tempo, essa confiança, o que eu quero fazer com essa confiança com o torcedor e com todas as pessoas que estão em volta, possa crescer a cada dia. Boa tarde.
Tá aí o goleiro Thiago Volpi. Pelo lado internacional, quem concedeu entrevista coletiva aí na Semana Grenal foi o Fernando, hoje cedo. Vamos acompanhar. E sempre foi meu objetivo, né? Desde que eu cheguei aqui, desde o primeiro dia, a gente sabe da responsabilidade que o Inter tem, sabe dos anos que está sem conquista, né? E da fome que esse grupo tem de ganhar títulos, também a comissão técnica. Então a gente está trabalhando muito para isso. A gente sabe que será uma final muito complicada, muito difícil contra o nosso grande rival, que é uma equipe muito qualificada também, mas nós sabemos da nossa força, sabemos do que queremos. Então nosso objetivo principal é ganhar esse título, que é o primeiro que a gente está disputando, né? E é o que a gente quer agora, é fazer tudo para conquistar o gauchão e dar essa alegria ao torcedor. Fernando, muito bom dia. Tu é certamente um dos caras mais experientes, e não só na idade, mas no futebol também, aqui no grupo do Inter. E sabe a importância de ter numa hora dessas um grupo dava muito, e agora com o retorno dele vai continuar nos ajudando. É um jogador super importante para nós, não só dentro de campo, mas fora também. E falando das outras ausências, né, o Alan, o Borré e o Wesley são jogadores importantíssimos. A gente teve muita dificuldade no jogo passado aqui em casa, porque então a gente espera, né, que eles façam um esforço. A gente sabe que é difícil eles estarem disponíveis para esse jogo, mas a gente espera que eles façam um esforço para que a gente possa ter eles aí e nos ajudar bastante nesse primeiro jogo da final. Fernando. Tá aí o Fernando falando, né, na sua entrevista de hoje cedo. Agora, se voltar esse pessoal todo aí, o Internacional já se consolida com uma fotografia diferente, um esquema diferente do Roger. Reforços importantes. Com certeza, porque até o que eu estava dizendo, o Wesley, o Internacional encontrou alternativas, encontrou com os pontos, porque as contratações de Vitinho e Carboneiro foram certeiras. O Borré, por uma boa resposta do Valência, até não faz tanta falta. E o Borré é decisivo, mas não faz tanta falta. Agora, o Alan Patrick é um jogador que não faz falta apenas no Inter, faria falta em qualquer time de qualquer um que joga na Série A do futebol brasileiro. É um jogador diferenciado. E o Volpi é que nem te diz, às vezes o pessoal tem que ter uma calma, não já chegar criticando de primeira. Então, eu me lembro que quando chegou o Volpi diziam, mas o Volpi é de altos e baixos, ele tomava alguns frangos, mas ele teve bons momentos na carreira, no São Paulo, no México, e sempre foi bom nos pênaltis, e está provando isso agora. Formado, para quem o pessoal não lembra, formado na base do São José. Bom sempre. Eu lembro dele aqui no nosso gauchão. Né? Eu lembro. Agora, reforços pontuais, né? Se o Roger puder contar com eles, né, Vitor? E grandes reforços, né? Grandes nomes. E já pelo lado do Grêmio já não vejo assim a parte da defesa do Grêmio, que já há muito tempo, desde que não se formou mais aquela dupla vencedora, Jeromel e Kahneman, ali a defesa do Grêmio enfrentando a velocidade de um Valença é uma coisa assim que fica no ar. Olha, deixa o torcedor com o coração na mão, porque é uma defesa que vai jogar praticamente pela primeira vez junto, né? Não joga o Eli, não joga o Janderson, o jogador que fez o gol, esse gol em bicicleta, Gustavo Martins, bom jogador, mas muito jovem, né? Com uma fogueira dessa, um Grenal desse decisivo. Mas vamos ver, de repente os jogadores crescem nessa hora e correspondem bem. Isso aí. Quem sempre corresponde é a Ferragem Lampião. Não onde vão pela cidade, tudo que você procura em material de construção, material elétrico, passe lá na Ferragem Lampião, essa ferragem verdadeiramente profissional, que fica na rua Alberto Silva, 85, junto à Assis Brasil. Recado do nosso banco, Banco dos Gaúchos, Banrisul, que tem uma mensagem importante para você. Abre tua conta digital no Banrisul pelo app. Não precisa comprovante, não tem mensalidade. E ainda tu leva um cartão de crédito Banrisul. Gráfica Clique Impresso, a gráfica do Grupo Impressul, diversas filiais aí espalhadas pela cidade, inclusive aqui no Shopping Total nós temos a gráfica Clique Impresso, quadros personalizados e outros serviços diversos e produtos nessas filiais que você entra em contato e o que é melhor, recebe em casa a sua encomenda. Intervalo, já voltamos para a parte final do Dois Toques.
dá pra agradar todo mundo, né? Tem gente que me acha muito ousada, intensa. Pode ser. Mas também pode ser que eles não gostem do que é novo, diferente. A verdade é que eu não fico mais me explicando. Eu não tenho tempo a perder. E se tu também não gosta de perder tempo, abre tua conta no Banri pelo app. É rapidinho. E tu ainda leva um cartão de crédito. Vem pro Banrisul. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Muito bem, estamos de volta aí para a parte final do nosso Dois Toques desta quarta-feira de cinzas. Lembrando que o clássico Grenal, no próximo final de semana, mudou de horário, né, Matheus? Exatamente, mudou de horário, foi para 5h45. Por causa do calor, né? Exatamente, devido ao calor. Mas vamos falar uma coisa também. O que muda na prática de 4h30 para 5h45? Vai estar quente igual. Vai estar quente igual. Domingo que é para cair a temperatura, entrar frente fria, vamos aguardar aí. Mas na leitura do jogo, a gente está até falando aqui fora antes, para você, Fabrício, o Roger, por estar mais tempo à frente, e vai para mais uma final, sua quarta final de Gauchão, por mais um clube diferente, né? Isso, tem mais isso. E o Quinteiros, por ter chegado depois, o Roger leva uma certa vantagem na questão de administração, ler o que está acontecendo nas quatro linhas. Eu queria deixar bem claro que a gente teve 2 episódios lamentáveis por parte de comissão técnica. Primeiro o Ribas, o auxiliar técnico do Roger, nas palmas irônicas para o Klein, bem expulso, e aí teve toda a repercussão da expulsão do Roger. Foi colega de vocês, né? Isso aí, foi da arbitragem esse rapaz. E também o Quinteiros, no jogo de Caxias lá, lamentável ter dado aquele murro na cara do jogador do Juventude, o Enio. Ele foi mostrar o relógio. O que eu penso, assim, acho que os dois têm comando sobre os seus grupos. Mas o que eu quero mesmo, Flávio, é que a gente possa ter, nesse Grenal de sábado, é paz. Muita paz. Paz entre as torcidas, paz na chegada à arena,
que a gente possa ter um jogo do campo, que a gente possa ter muitos acertos por parte da arbitragem, tanto no campo como na cabine, e que a gente possa ter um jogo onde a gente mostre para o Brasil que o Grenal é sim o maior clássico do nosso país. Sendo o árbitro daqui ou sendo o árbitro de fora, que seja um jogo de paz. Antes do Blay, recado da lavagem 5 estrelas, na Avenida Nilópolis 199, bairro Bela Vista. Você não teve tempo hoje, retornou da praia? Tem amanhã, tem sexta, tem sábado, domingo, aberto todos os dias, lavagem 5 estrelas. E se o seu carro voltou com aquela batidinha xarope no para-brisa, no para-choque, o para-brisa, para-choque, o para-lama trincou, não tem problema, passa lá na Martelinho de Ouro, que o pessoal resolve na rua Euclides da Cunha, bairro Partenon, Euclides da Cunha 309. É tudo que nós queremos, né, Blay? Tenhamos um clássico decidido dentro de campo, que vence melhor se for o Grêmio para ganhar o Octa, ou que seja o Inter para recuperar a hegemonia. Se esqueçamos essas questões de arbitragem, independente se quem for apitar seja daqui ou de fora, né? E que tanto o Grêmio e o Inter possam, enfim, mostrar um futebol sem esse mimimi, né, de fora. Exatamente. Muita paz, né? Que a torcida chegue na arena fazendo seus cânticos, gritando até fazendo algumas brincadeiras com a torcida adversária, mas tudo dentro do seu limite, né? Vamos extravasar de forma alegre, vamos torcer. Isso que faz o futebol. A torcida, o grito, o seu grito grito sempre de incentivo ao seu clube. Isso é que leva o time. Olha, pense bem, quantas famílias estarão no estádio com né, crianças e tudo. Pô, vamos fazer uma coisa civilizada, né? Nosso futebol é civilizado, vamos manter ele assim. É esse o apelo que eu faço. Muita paz nesse Grenal e que vença o melhor. Muito bem. Matheus, isso que nós queremos, né? Exatamente. Que vença o melhor em campo. Exatamente. A paz tem que reinar, porque, vamos lembrar, o Clássico Grenal é um espetáculo, que é o maior clássico do Brasil. Então tem que ser bem jogado, porque tem jogadores de alto nível, e a gente quer que se decida na bola. Porque um Clássico Grenal, volta a ter um Clássico Grenal numa final depois de 4 anos. Então tem que valorizar, tem que depois um torcedor provocar o outro, mas tudo no respeito, porque hoje é uma coisa que me preocupa. Muitas vezes a provocação extrapola, a violência acaba ocorrendo. E vamos lembrar que apesar de que vai ter um vencedor e um que vai perder, o que vencer vai ficar feliz, mas o que perder também tem que lembrar que no outro dia já tem as suas contas para pagar, depois tem os outros campeonatos a ocorrer, então que tenha respeito e que o melhor vença. Valeu, Matheus. Até a próxima. Obrigado. Valeu, Fabrício. Obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Flávio. E, pô, vamos se inscrever no... Ah, boa. Manda aí. Vamos se inscrever no nosso canal Os Ignorantes. Assim mesmo, Os Ignorantes. Nós fazemos ali humor, fazemos brincadeiras. Vale a pena. O João Vitor, até com o braço quebrado, participou de uma das nossos vídeos do Os Ignorantes. Vai lá no YouTube. Muito bem. Meu Instagram, para quem quiser, é Flávio Fiorin, _jornalista. Qual é a tua rede aí, Matheus? A minha rede é Repórter Matheus Wolff. Daí, a partir disso, pode me achar no Instagram, no Facebook e no próprio YouTube. E a tua rede aí, Fabrício? Nome completo. @Fabrício Neves Corrêa. Muito bem. Vamos para o Barranco, subindo e descendo a Protásio, ponto de encontro, sempre com promoções, inclusive de terças a domingos, né, no complexo do Barranquim, complexo todo do Barranco do Barranquim. Se não quiser saborear no local, pode levar tranquilamente para casa e saborear com a sua família, com seus amigos. Complexo, então, Barranco e Barranquinho, o ponto de encontro. Também recado da Suvalan, o site na sua tela, o verdadeiro sabor natural da fruta. Kia São Motors, sempre com últimos lançamentos para você. Fale com a turma do Jefferson Fisternal, lá na Avenida Ipiranga 8113. E para os amantes das duas rodas, bem ao lado, né? Tem a Suzuki São Motors também, sempre com novidades para você. E o recado final do Zafari. Economizar é comprar bem. O Zafari que está chegando agora aos 90 anos em 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesta quarta-feira de cinzas. Amanhã voltamos com mais 2 toques. Tchau. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.